E nessa noite, nós vamos para a palavra de Deus, e assim, é uma palavra maravilhosa que Deus colocou no meu coração há um tempo. Hoje de manhã foi extraordinário. Eu quero que você já comece a se colocar diante de Deus, que tudo aquilo que Ele já fez hoje aqui por nós nesse culto, a gente podia até ir embora já, né, gente? Foi maravilhoso já, né? Aquilo que Deus fez por nós aqui é tão bom quando a gente sente que Deus está recebendo a nossa adoração, né? Eu acho que o louvor é isso, a gente fala que, cara, a gente está aqui adorando ao Senhor e hoje deu para sentir que, cara, recebeu mesmo. Que bênção, que maravilha, que maravilha. Então abram por gentileza a palavra do Senhor. Isso aqui é diferente, hein? Será que eu vou conseguir? Em Salmos 37. Salmos 37. Vamos ler do verso 1 ao 7. Salmos 37, verso 1 ao 7. Amém? Graças a Deus, alguns falam, né? Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim, ó: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Feche seus olhos. Espírito Santo, nessa noite clamamos a Ti. Pedimos para que o Senhor tenha liberdade, para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que o Senhor traga vida, restauração, libertação, cura, um novo tempo em cada coração. E que eles saiam daqui, Pai, prostrados diante de Ti, derramados, Pai, na Tua presença. Nós Te pedimos, Espírito Santo, me use como instrumento em Tuas mãos. Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite é: nos céus nada mudou. Nos céus nada mudou. Nada mudou. E quando nós vemos esses salmos, o que me vem muito forte ao coração é que muitas vezes nós temos a tendência, a facilidade de olhar para as coisas dessa terra e não somente olhar, mas também sermos contaminados por elas. Muitas vezes eu e você, nós somos contaminados pelas ações dos outros. A palavra aqui é muito clara e fala assim, ó: não se aborreça, não se aborreça, não tenha inveja dos ímpios. Mas quantos de nós, hoje, com essa facilidade então da tecnologia, do smartphone em nossas mãos, das redes sociais, nós passamos muitas vezes ali, olhando a vida dos outros e falando: por que é tão fácil para eles? Olha só, acontece na vida dele, dessa pessoa aconteceu, e na minha não. A gente tem essa facilidade de olhar para aquilo que os outros estão vivendo, de ser contaminado pelas ações dos outros, sermos influenciados. Não caia na tentação de se espelhar na prosperidade daqueles que não estão no Senhor. Não caia nessa tentação, porque senão você vai ficar olhando para quem não está nos caminhos de Deus e falando assim: cara, por que com ele acontece tudo aquilo que eu desejava e comigo não? Será que eu estou fazendo o que é bom? Será que eu estou fazendo o que agrada ao Senhor? Será que é certo aquilo que eu vivo hoje? Lembre-se, estar no Senhor não é sobre uma rotina eclesiástica. Não é sobre você vir na igreja. Não é sobre você ir no GC. Não é sobre você estar nos cultos. Não é sobre você servir no ministério. Não é sobre você liderar no ministério. Isso não é estar no Senhor. Isso é consequência da sua vida com Deus.
Quando você tem uma vida íntima com Deus, quando no seu secreto você é alguém que já entendeu que tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem é do Senhor, o mínimo que você faz é servir com amor na casa de Deus. É o mínimo. É o mínimo. Então lembre-se, uma vida no secreto, uma intimidade com Ele, é o que é mais importante do que as suas ações que todos podem ver. Porque da mesma forma como às vezes você se frustra, você se aborrece, você tem inveja das ações que os outros têm, e às vezes elas são apenas superficiais, não é a realidade da vida que eles têm. Às vezes você acaba caindo nessa rotina e na igreja, no seu trabalho, na sua casa, você não consegue ter profundidade. Você precisa estar em Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Entender que esse salmo fala assim, ó, não os invejes. Porque assim como as ervas do campo, as ações dos ímpios são passageiras e não durarão. Não vai durar. Mas você fala assim, pastor, eu já conheço tanta gente que há tanto tempo é próspero, que nessa vida toda tem tudo aquilo que quer, mas não é sobre essa vida, não é sobre aquilo que nós vamos conquistar aqui, é sobre aquilo que Deus nos entregou. Se você entender que aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz é muito maior do que aquilo que nós podemos conquistar aqui, porque quando Ele nos resgatou, Ele nos deu uma vida em eternidade. Não é sobre aquilo que vamos viver aqui, porque a palavra diz que nós somos cidadãos dos céus, não dessa terra. É importante aquilo que vamos viver aqui, é importante aquilo que vamos conquistar aqui, mas não tem que ser o primordial, não tem que ser o essencial da nossa vida. Não tem. Porque se o seu coração estiver pautado nessas coisas, você vai se olhar no espelho e não vai se admirar, você vai se olhar para o outro e vai admirar mais a vida dele do que a sua. Lembra aquela velha máxima, a grama do vizinho é sempre mais verde? É um ditado antigo. Mas a gente tem que ter esse entendimento e saber que é sobre confiança. É entender que Deus firmou uma aliança com você. Entende uma coisa? Não foi você que firmou uma aliança com Deus. O dia que você rendeu o seu coração a Cristo, o dia que você o reconheceu como seu Senhor e Salvador, não foi você que fez uma aliança com Ele, foi Ele que fez uma aliança com você, e Ele é fiel. Você precisa confiar. Você precisa entender que Deus firmou uma aliança com você, Ele te prometeu um novo tempo, Ele te prometeu uma nova terra. Vamos fazer um comparativo, assim como Ele fez com o povo de Israel. Estava cativo no Egito, estava escravo no Egito. Mas Deus falou assim, eu te levarei para um novo lugar, para uma nova terra. E quando Deus fez uma aliança com você através de Cristo Jesus, aquilo que eu estava falando, Ele te prometeu uma vida em eternidade, não somente aquilo que viveríamos aqui, mas uma vida com Ele nos céus, no reino dEle. É isso que você tem ansiado? Ou ainda olhado para aquilo que os maus vivem, para aquilo que os ímpios vivem, tido inveja dos perversos? Desses caminhos, dessas conquistas que se murcharão e não levarão a lugar algum? Para de fixar os seus alicerces em terrenos passageiros. Não é uma casa boa que vai te trazer alegria, não é um bom carro que vai te trazer a paz. A palavra do Senhor diz que a alegria vem dEle, que a paz provém dEle. Se fosse assim, a gente não via tantos casos de milionários que se suicidam. Essas coisas são passageiras. Mas a aliança que Ele fez comigo e com você, a vida eterna que Ele nos entregou, é para sempre. Os nossos olhos têm que estar fixo nele. É tempo de se aprofundar. É tempo de fixar as suas raízes e desfrutar daquilo que Deus é. Fixe suas raízes no Senhor. Porque aqui a palavra do Senhor diz assim, ó, você precisa ter um coração que olha para mim. Você precisa não olhar para os outros e se invejar e se aborrecer. Você precisa confiar em mim. Deleite o seu coração em mim, ou seja, descanse em mim, confie em mim. Mas muitas vezes a ganância pelas conquistas ou pelo poder fazem com que homens suprimam o bem-estar coletivo. Se está acontecendo para mim, tá bom, os outros que se lasquem. Isso acontece em empresas, isso acontece em igrejas, isso acontece em tantos lugares.
em tantos lugares. Nós precisamos entender que não é sobre algo individual, mas é sobre aquilo que Jesus preparou para nós. Porque senão, sabe o que vai acontecer? A gente vai olhar para o homem, a gente vai olhar para a liderança que nós temos em nossas vidas, seja na empresa, a gente vai se espelhar, seja na igreja, a gente vai se espelhar. Você sabe que muitos indivíduos usam as suas posições de liderança, as suas posições eclesiásticas, para usurpar e usufruir do poder que elas trazem a ele, trocando a supremacia de Cristo por divindades humanas. Pessoas que, quando estão no poder, elas se acham superiores a todos, e alguns que estão em liderança religiosa se acham superiores a Cristo. Nos ensinam a adorá-los e não a adorar a Cristo. Colossenses capítulo 3 fala assim: quem é o supremo, quem tem a supremacia é Cristo. Não é sobre uma liderança eclesiástica. Não é. Quem aqui nunca ouviu falar de Adolf Hitler? Levanta a mão. Quem nunca ouviu falar de Adolf Hitler? Adolf Hitler, tem alguém? Todos conhecem, né? Hitler foi sucinto. Ele lutou a Primeira Guerra Mundial como soldado, ganhou lá uma medalha de bravura de estar nessa guerra. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi quem começou a guerra. Ele estava à frente agora de uma ideologia, à frente do nazismo. Mas ele foi sucinto. Ele foi alguém que foi preparando aos poucos aquilo que era necessário. Ele ampliou as suas forças através da persuasão e incluiu o nazismo na Alemanha. Sabe por meio de onde? Da igreja. O Terceiro Reich, ele se firmou, ele se fixou, ele ganhou força dentro da igreja luterana da Alemanha. Onde homens, olhando para o poder, olhando para aquilo que poderia ser algo bom para ele, pararam de olhar para Cristo. E aí, quando você para de olhar para Cristo, você olha para aquilo que os maus estão vivendo, aquilo que os perversos estão vivendo, aí a casa cai. Só que talvez, quando você perceber, talvez quando o Espírito Santo constrangeu o seu coração, possa ser tarde. Foi isso que aconteceu com muitos daqueles líderes. Mas antes disso, a maioria se aliou a ele. A maioria dos líderes religiosos da época se aliou a Hitler. A igreja estava cheia de soldados. Aonde, com o passar do tempo, o culto não era em adoração a Deus, não, a Cristo, era em adoração ao Terceiro Reich. E aí, quando muitos entenderam o plano real de Hitler, era tarde. Mas existia um homem, Bonhoeffer, pastor luterano, um teólogo que nesse tempo estava estudando nos Estados Unidos, que ao voltar para a Alemanha, ele começou a ir aos cultos e ver essa realidade e falou: está errado. Não sei se você conhece Bonhoeffer, mas tem um filme que se chama A Redenção, depois assista, A Redenção. E ele começou a ir até os seus líderes, até os seus pastores que aviaram e falou: cara, está errado, cadê Cristo no culto? Cadê Cristo no culto? E todos falavam assim: não tem nada a ver não. Aquilo que eles estão inserindo hoje, essa ideologia que eles estão falando hoje, vai ser melhor para nós. E ele falava: onde está Cristo? Não tem Cristo. Cristo tem que ser adorado, não um homem, não uma divindade humana. Mas não ouviram ele. Ele tentou alertar. Posteriormente, ele lutou contra a inserção da ideologia do nazismo nas igrejas. E depois eu quero que você estude o nazismo em paralelo com o comunismo. Você vai ver que é a mesma coisa. Existem coisas que aconteceram lá atrás, talvez esteja acontecendo hoje, que existem líderes eclesiásticos apoiando, e que a gente olha e fala assim: vai ser melhor, não vai ser melhor, não vai ser melhor. Se fere os princípios, se fere aquilo que Deus é, se fere a igreja, não é melhor. Mas Bonhoeffer, ele pagou o preço. Ele passou praticamente toda a guerra preso, a Segunda Guerra Mundial. E antes dela acabar, ele foi morto.
assim como outros líderes e pastores que se posicionaram, pagaram com a própria vida e foram mortos pelo regime nazista. Aquele que apoiou, aquele que entrou de mansinho na igreja, aquele que foi falando que era a melhor coisa, depois foi o mesmo que eliminou a todos que eram contra eles. Nós precisamos entender aonde nós estamos. Não defendemos uma ideologia. Presta atenção nisso aqui, nós não defendemos uma ideologia. A nossa apologética, ou seja, a nossa defesa é em prol de Jesus. Estamos em outubro. Em 31 de outubro de 1517, um homem chamado Martinho Lutero, ele pregou 95 teses em uma igreja de Wittenberg, na Alemanha também, olha só. Quantas coisas na Alemanha, né? E deu ali o start maior na reforma protestante. Então, dia 31 de outubro não é sobre o Halloween. Você não comemora o Halloween, você não comemora o Dia das Bruxas, você não leva os seus filhos para participar dessas festas. Dia 31 de outubro é sobre uma reforma que aconteceu em uma igreja que já se vendia. Olha só, em 1517, sabe como que você conseguia ir para o céu? Não era reconhecendo que Jesus era seu Salvador, não. Você tinha que pagar. Você tinha que comprar um pedaço do céu. Os seus pecados não foi Jesus que levou sobre a cruz. Havia um preço, e se você não tivesse esse preço para pagar, em dinheiro, você ia para o inferno. A Inquisição. O homem que se deixa levar pelo poder, o homem que olha para o que o ímpio vive e deseja mais as coisas terrenas do que as coisas dos céus. Nós defendemos a Cristo, e nessa reforma protestante teve alguns pontos específicos, dentre eles 5 solas. E uma delas é somente a Cristo. Não há nenhuma supremacia humana, não há nenhum líder maior do que Cristo, não há nenhuma ideologia maior que Cristo, é sobre Ele. É sobre Cristo, é isso que nós defendemos, a nossa apologética, a nossa defesa é em prol de Cristo. Não é sobre um lado, não é sobre um outro. Não defendemos pessoas. Não é o lado A, não é o lado B, não é a esquerda, não é a direita. Nós defendemos os valores e princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Se está na palavra, nós defendemos. Se não está, nós não defendemos. É simples. Que é uma das outras solas, somente a palavra de Deus. Não é sobre pessoas, gente. Não é sobre um lado ou outro que você vai defender. É sobre a palavra de Deus. É sobre a palavra de Deus. Entenda, nós como igreja temos que ter esse entendimento, ter esse coração. Não nos aliamos àqueles que desejam o nosso fim. Nós não fazemos aliança com aquele que quer nos matar. Não tem lógica. A nossa aliança é com Jesus, é por Ele, é para Ele. Foi Ele que morreu por vocês. Foi Cristo que se entregou por vocês. Não dá para a gente cair no relativismo, não dá para a gente cair, não vai ser melhor para a igreja. Não vai, gente, é sobre Cristo, é sobre a aliança que Ele tem conosco. A história vai dizendo o que acontece com ideologias que são inseridas, com outras coisas que vão além daquilo que a palavra é. E o que acontece é que a ganância toma conta do coração humano e depois eles pagam com a própria vida, mas não por amor a Cristo, porque eles defendiam aquilo que eles desejavam. Não se deixe levar por líderes religiosos que defendem seus próprios princípios. Você pode ser da nossa igreja, mas às vezes você acompanha tanta gente aí no YouTube, no Instagram. Que princípios vocês defendem? Não se deixe levar, não. Se mova por aquilo que Cristo é. Não se deixe levar por líderes religiosos que defendem seus próprios princípios, seus próprios prazeres, os manjares dessa terra. Não se deixe levar, ainda dá tempo. Não fique debaixo dessas autoridades religiosas, fique debaixo da autoridade de Cristo. Foi Ele que se entregou por você. Se foge da palavra, se foge da verdade, sai fora. Sai fora. Assim como o salmista diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal.
Nosso papel, assim, como igreja, é orar por eles. Mas não é concordar com eles, não. Se for necessário, exortar. Se for necessário, falar aquilo que está errado. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Não olhe as circunstâncias ao seu redor. Não olhe para o que o outro tem feito ou tem recebido. Olhe para o Senhor. Confie no Senhor. A Bíblia nos conta uma história, a história de Jairo. Lá em Mateus capítulo 9, do versículo 18 ao 26, nós podemos ver essa história. Jairo, ele era o dirigente da sinagoga. É como se nós estivéssemos aqui na igreja e o líder da sinagoga estivesse aqui, ó. Jairo, ele era autoridade naquele lugar. Ele era quem ditava as ordens, quem fazia com que tudo acontecesse. Só que aconteceu uma coisa: a sua filha morreu, ele recebeu a notícia. Sabe o que ele fez? Ele correu para Cristo. A palavra vai dizer que ele se prostrou diante de Jesus. Ele se ajoelhou diante de Cristo e disse assim: minha filha acabou de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Ele era uma autoridade religiosa da época, mas ele reconhecia quem Cristo era. Ele conhecia a palavra, então ele sabia assim: Jesus é o Messias. E se ele for o Messias mesmo, ele vai poder salvar a minha filha. Não importa aquilo que eu sou, não importa aquilo que as pessoas vão pensar de mim. Eu quero ir até Cristo. Ele foi, se prostrou, se ajoelhou e foi até Jesus. Aí nisso que aconteceu, uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo com uma hemorragia, chegou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto, porque ela dizia a si mesma, falava assim, ó: se eu apenas te tocar, eu ficarei curada. Voltando, Jesus viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Imagina só você, uma autoridade, alguém que está acostumado a impor as coisas, a falar e as coisas acontecer, passando ali por uma situação de exposição, porque os outros líderes religiosos faziam o que com Cristo? Julgavam Cristo, perseguiam ele, e ele se colocou diante de Jesus, foi até ele, se ajoelhou, pediu ajuda, Jesus estava indo com ele. Daqui a pouco ele para, começa a atender outra pessoa, ele se volta. As coisas não vão acontecer no seu tempo, não. Não é só você que tem problema, não. Aqui o que a palavra nos ensina é que nós temos que ter compaixão e olhar para o outro, que às vezes nós desejamos tanto algo de Deus para a nossa vida, que a gente não olha para aquilo que o outro tá do nosso lado está vivendo. E podia ser que Jairo tivesse uma atitude de falar assim, ó: ei Jesus, eu te chamei, eu vim até você, eu sou uma autoridade, deixa ela para lá e venha comigo. Mas não. Jesus voltou a essa mulher, Jesus a curou. E depois ele seguiu o seu caminho. E quando ele chegou até a casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, viu flautistas, uma multidão agitada. E ele falou assim: a menina dorme, ela não está morta. Todos começaram a rir de Jesus. Imagina só o constrangimento de Jairo. Um homem ali que tinha uma reputação a zelar, uma autoridade diante de todos, agora sendo zombado. Todo mundo sabe que a sua filha morreu, Jairo. Aí vem esse louco aí e fala que ela está dormindo. Ela não está dormindo não, ela morreu. Imagina que Jairo ficou pensando, mas ele continuou fixando os seus olhos em Cristo e não na multidão. Continuou fixando os seus olhos no Senhor e não naquilo que os outros estavam pensando. A menina se levantou. Jesus a tocou, Jesus a curou, Jesus a pegou pela mão e ela levantou. E a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela região. Jairo não olhou para si. Jairo não se preocupou com os outros.
Jairo não se aborreceu com aquilo que os outros estavam pensando, vivendo, não se vangloriou, não invejou a cura daquela mulher. Ele continuou se deleitando no Senhor, confiando no Senhor. Ele continuou olhando para Cristo e mesmo em meio à zombaria, ele continuou entendendo que não importa as impossibilidades. Ele não fixou os seus olhos nas impossibilidades, ele fixou os seus olhos em Cristo. Ele não fixou os seus olhos no seu próprio orgulho. Gente, não sei se vocês têm noção disso, mas quando você tem acesso ao poder, se você não tiver um coração em Cristo, se você não tiver um coração zeloso por Deus, como é difícil. E esse homem não olhou para si mesmo, não olhou para o seu orgulho, e ele olhou para Cristo, e confiou, e acreditou, e se prostrou, como você tem feito. Como você tem reagido às situações adversas da sua vida? Como você tem buscado ao Senhor? Esse daqui você fala, pastor, eu sou alguém que busca, eu sou alguém que ora, eu sou alguém que entrega tudo aquilo que eu sou. Mas não acontece. Acontece com o outro. Para de olhar para o outro, para de olhar para o que o outro está vivendo. Olhe para Jesus, entenda que Ele vai fazer. Entenda que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua história. Porque não é fácil passar por uma necessidade. Não é. Imagina só, Jairo, luto, a filha acabou de morrer, recebeu essa notícia. Não é fácil você passar por uma doença, não é fácil você passar por uma crise financeira, não é fácil passar por um término de relacionamento, não é fácil viver coisas difíceis, essa terra não é fácil. Ninguém está falando para você que é fácil, mas elas podem te fazer refletir e mudar a sua forma de pensar. Entender que não é você que resolve, mas é se deleitando no Senhor e confiando nele, que Ele fará. Por isso Jairo foi até Jesus, por isso Jairo não olhou mais para os seus títulos aqui nessa terra, ele olhou para Cristo, ele foi até Ele, enquanto a maioria das autoridades falava não vai, julgavam, perseguiam Jesus, ele não perdeu a sua fé, não perdeu, mesmo quando foi deixado de lado por Jesus. Jesus deixou ele de lado um pouquinho e falou, agora eu vou resolver outra coisa aqui, Jairo, fica aí. Mesmo assim, ele manteve a sua fé em Cristo. Não se apartou daquele que poderia fazer tudo aquilo que ele desejava. Por confiar em Cristo, ele não se importou em colocar tudo a perder. Você está disposto a colocar tudo a perder? Por amor a Cristo? Porque ele colocou em risco a sua reputação. Ele colocou em risco a sua autoridade. Ele colocou em risco o seu título. Mas ele colocou tudo a perder. Falou, não importa. Por Ele, eu vou. Por Ele, eu vou. Era uma grande multidão. Eram muitas pessoas que estavam ali vendo. Mas ele não se importou. E ele continuou se prostrando diante de Jesus. Continuou colocando o seu coração nele. E você? Como você tem se posicionado diante das multidões? Como você tem se posicionado diante das dificuldades da sua vida? Como tem sido? Você se prostraria diante de Jesus hoje? Talvez você está aqui com tantos traumas, você fala assim, nossa, mas Jesus nunca fez nada por mim, só faz pelos outros. Você ainda assim se prostraria diante dele? Ou você teria medo do que os outros iriam falar? Ou você tem orgulho? Ou tem medo de perder benefícios? Essas coisas fazem com que você não olhe para Cristo. Muitas vezes você não vive o milagre porque você se preocupa mais com o que você pode perder. Você não coloca tudo a perder, você não coloca tudo em Cristo. Você fala assim, tem coisas que eu não posso perder. A gente tem 8 anos de ministério. Quantas pessoas eu já atendi numa mesma situação, eu falava assim, ó, pastor, eu não posso me casar. Aí eu perguntava, por quê? Porque meu pai, ele era militar. E quando ele morreu, a pensão passou para mim. E se eu casar, eu vou perder a pensão. Então eu não vou casar. Eu não vou casar. Eu falava, tá bom, se é sua decisão, ok. Você entende? Perder benefícios.
Perder benefício para fazer aquilo que é certo, perder benefício para fazer aquilo que agrada ao Senhor. As pessoas buscam aquilo que Deus é, mas não buscam agradar a Ele, não buscam honrar a Ele. O que você tem colocado diante do Senhor, quais os benefícios você tem ali, falar desse aqui Deus não mexe, aqui não mexe não, tá? Não mexe não. Às vezes o seu orgulho, às vezes o seu casamento não anda, às vezes o seu relacionamento com seus pais não anda, porque você é orgulhoso. Filhão, olha para o espelho, acho que é só a outra pessoa que é ruim. Você é difícil, cara. Você é difícil. Deixa o orgulho de lado. Abraça, perdoa, ama. Não vai viver o milagre se você pensar nas coisas que você pode perder. Ah não, mas foi a pessoa que errou comigo, então ela tem que vir e pedir desculpa. Não, não. É você. É você. Se posiciona. Se posiciona. Faça assim como Jairo, se posiciona, se prostra, confia em Cristo. Se eu fizer isso, eu vou viver o milagre, pastor? O tempo de Deus não se refere apenas ao mover sobrenatural. Às vezes você espera o mover sobrenatural. O maior milagre foi Cristo morrer na cruz por mim e por você. O maior milagre foi Ele se entregar quando eu e você ainda éramos míseros pecadores. O maior milagre é eu e você entendermos que agora nele nós temos vida. Agora nós saímos das trevas, estamos na luz. Se exponha. Faça assim como Jairo, se exponha, se humilhe. Mesmo quando Jesus estiver indo para outras pessoas, continue indo até Ele. Seja aquele que se alegra com o milagre do outro, mesmo enquanto o seu milagre ainda não chegou. Jairo teve que aprender a esperar. Você sabe esperar? Deus quer te ensinar a esperar, confiando que Ele não perdeu o controle. Olha aqui para mim, presta atenção. Deus não perdeu o controle do tempo de agir na sua vida. Ele não perdeu a hora. Não perdeu a hora. Ele não chegou adiantado, Ele não chegou atrasado. Ele não depende de homens, de governos. Eu não sei no que você tem confiado hoje, mas saiba, tudo vai passar. Grandes impérios já dominaram sobre a terra. Os persas passaram por aqui e dominaram. Os babilônios passaram por aqui e dominaram. Os romanos passaram por aqui e dominaram. Os gregos dominaram essa terra. Na terra, tudo muda. Tudo muda nessa terra. Mas sabe o que mudou nos céus em todo esse período? Nada, absolutamente nada. Nos céus nada mudou. Não importa o que muda aqui nessa terra, não importa quantos impérios passam aqui, não importa quantas pessoas podem achar que governam ou não, nos céus nada mudou, nada mudou, nada mudou. Você precisa olhar para o Senhor, olhar para aquele que te amou primeiro, aquele que te salvou, aquele que te chamou para a maravilhosa graça, para você faz parte do meu reino, você é meu filho, você é minha filha. Você sabia que o nosso país já teve 8 nomes? Presta atenção nisso aqui, gente. O Brasil chamou Pindorama. Tá de sacanagem, chamou Pindorama o Brasil. Acho que você nem sabia disso aí. Depois chamava Ilha de Veracruz, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz do Brasil. E finalmente Brasil. E sabe o que mudou? Nos céus, nada, absolutamente nada, nada mudou nos céus. Não importa o nome do Brasil, não importa se já chamou Pindorama, não importa, nos céus nada mudou. Jesus continua reinando e olhando para mim, para você, dizendo: eu sou o que sou. É sobre Ele, é sobre Cristo. Você se preocupa com política? Você não está dormindo por causa de política? Você está brigando com os outros por causa de política? É sério mesmo isso aí? Quem vai ou não governar? Está chegando as eleições. Ano passado, a igreja da Lagoinha de Sumaré estava cheio de gente aqui, ó, buscando aliança. Eu não faço aliança com ninguém, minha aliança é com Cristo. Não faço. Ano que vem vai vir pessoas aqui
No altar nós não divulgamos, nas redes sociais da igreja nós não divulgamos, nas minhas redes sociais nós não divulgamos. Você acha que alguém fica? Tem alguém aqui? Não tem, não tem. Mas 2026 vai chegar. Presta atenção, gente, para e pensa. Eles querem te usar, querem te usurpar. Um dia Deus pode levantar você, talvez você tenha esse chamado. Aí você já é um servo da igreja, você já é alguém que todo mundo conhece, não precisa nem falar, que a igreja vai olhar e falar assim, ó, aquele irmão, aquela irmã, tem um chamado para isso. Aí você se posicionou lá atrás, aí as coisas aconteceram. Mas você não está dormindo por causa dessas coisas. Você sabia que o nosso país já foi governado pelos índios? Os índios governavam o Brasil. Depois, nosso país foi uma monarquia. Era um rei. Depois virou república. E nessa república já foram 38 presidentes. Já foi governado por militares. Já foi governado por comunistas. Já foi governado pela direita. Já foi governado pela esquerda. Pelo centro. E sabe o que mudou nos céus? Nada! Absolutamente nada mudou nos céus. Nada! Para de olhar para as coisas que acontecem nessa terra e achar que é o fim. O nosso fim está nele, está em Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Não é de um lado, não é de um outro, não é de um homem, não é de uma mulher. É de Cristo. É de Jesus. Todos os apóstolos foram perseguidos, torturados e mortos. Sabia disso aí? Todos. Você que é mais estudado aí, você pode falar assim, mas João não morreu não, pastor. Não morreu. Mas João foi jogado num tonel de óleo quente. Sabe o que os romanos queriam? Que as pessoas olhassem só os ossinhos de João saindo ali, ó, e falassem, você é cristão? É isso que vai acontecer com você. E sabe como que João saiu do tonel de óleo quente? Inteiro. Ele foi para a ilha de Pátimos, não estava de férias não. Não foi de férias. Ele não sentou lá, tomou uma água de coco e viu as coisas que estavam acontecendo. Não, ele estava preso. Não era um resort para ele não, gente. Quando ele teve a visão do Apocalipse, não era um resort, era uma prisão. Ele estava preso. Tentaram matar ele. Apocalipse 4, versículo 1, ele teve uma visão, uma porta do céu aberta, uma voz que falava com ele como trombeta disse, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente ele se viu tomado pelo Espírito, e diante dele um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Cristo estava sentado no trono. Quando João olhou para o céu e falou, no céu nada mudou. Eu passei por situações extremas, eu estou preso, isolado, mas Ele está sentado à direita de Deus. Ele vive, Ele reinará. Seu coração nele. Sabe assim, Ele falou assim, ó, eu vou voltar para te buscar. Foi Jesus que falou, gente. Cria, confessa essa fé. E olha só, aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Olha que maravilhoso. Ao redor do qual estavam os 24 tronos e assentado também neles os 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são como 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia com um leão, o segundo se parecia com um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite
eles repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Foi isso que Deus revelou a João. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Não importa o que passa nessa terra hoje, não importa o que passou, não importa o que passará. Ele era antes, Ele é agora, Ele será depois, e Ele é santo, santo, santo. Eu e você temos que adorar Ele, falar: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Ah, Espírito Santo. As coisas mudam, gente, o tempo todo na terra, o tempo todo na terra. As pessoas mudam, as pessoas te alegram, as pessoas te entristecem. As pessoas estão te apoiando, as pessoas estão te perseguindo, as pessoas estão trazendo justiça para você, estão te injustiçando. As pessoas te amam, as pessoas te ferem, te machucam. O tempo todo acontece isso. Mas Deus vem para te dizer essa noite: sabe o que muda nos céus? Nada, absolutamente nada. Não importa aquilo que fizeram com você, não importa aquilo que você tem passado, não importa. Importa que Ele se entregou por amor a você, importa que Ele nunca te abandonou, importa que Ele sempre estará com você, importa que você estará com Ele para sempre na eternidade. Lembre o salmista: não se aborreçam com os maus, não inveje os maus. Não, olhe para Cristo. Se as pessoas têm te ferido, Ele vai te curar nessa noite. Se as pessoas têm te magoado, Ele vai trazer alegria ao seu coração nessa noite. Se a tristeza tem te transbordado nessa noite, o rio de águas vivas vai fluir direto do trono. Não é do trono daqui não, é do trono dos céus, para te curar, para te trazer vida, para te fazer olhar para Ele e falar: Ele é o meu Senhor, Ele é santo, santo, o Deus poderoso a quem eu sirvo, a quem eu me entreguei, e a quem, além de tudo, hoje Ele me chama de filho, Ele me chama de filha. Você crê? Você crê? Jesus continua sentado no trono, Ele que continua recebendo honra e glória eternamente. Então tenha o seu coração firmado nele, exalte o nome dele, se prostre diante dele. Ana, mulher de Eucana, era uma mulher que desejava algo, ela desejava ser mãe, mas não podia. E você sabia que um dia ela estava no templo orando? Você sabia que ela não tinha acesso ao templo, que ela não poderia estar lá? Mas ela estava lá, orando ao Senhor, pedindo graça, pedindo um milagre. Quem era para apoiar olhou para ela e falou assim: viu, o que você está fazendo aqui? Você está bêbada? As pessoas podem olhar para você e falar assim: você não tem acesso. As pessoas podem olhar para você: você não tem nada para que você possa andar e caminhar, você é um lunático. Mas Deus olha para você e fala assim: eu estou com você, eu sou com você. Sabe por quê? No céu nada mudou. Ela se prostrou diante de Deus, entregou tudo diante de Deus, e recebeu o seu milagre. Aqui está algo muito importante para você: entregue tudo diante do Senhor, entregue tudo. Quando o seu coração deseja mais o Deus do milagre do que o milagre, você recebe tudo o que provém dos céus. Você precisa querer mais o Deus do milagre do que o milagre. Presta atenção, aos olhos humanos, Ana parecia estar perdendo um filho, porque Deus entregou Samuel a ela. Mas passou um período, ela entregou Samuel a Deus. Levou ele ao templo, cresceu em maturidade, cresceu em estatura, se tornou um homem de Deus, se tornou um profeta, se tornou um juiz. Aos olhos humanos, olha só, fez o que fez e perdeu o filho. Mas aos olhos de Deus ela estava ganhando milhares e milhares de filhos. Aos olhos de Deus ela recebeu muito além do que ela pediu. Se ela pediu um filho, Deus entregou vários a ela, vários a ela. A necessidade é para que você se mova para mais perto de Deus.
Se for necessário, grite. Fala, Senhor, estou aqui. Se for necessário, suba numa árvore. Faz igual Zaqueu, tá a multidão lá, você é pequeno, ninguém te vê, sobe na árvore, fala, Jesus, ei Jesus. Se for necessário, você pede ajuda para os amigos. Pede ajuda para os amigos. O paralítico não ia conseguir ser curado sozinho. Pediu ajuda para os amigos, eles levaram ele até Jesus, ele foi curado. Oh, pede ajuda, não está sozinho não. Você ficar quietinho em silêncio, talvez você não vai conseguir. Talvez você está sem força, mas existem pessoas ao seu lado que querem te ajudar. Se for necessário, corra para tocá-lo. Aquela mulher não era para estar ali no meio não, com a hemorragia que ela tinha, para ela estar afastada da cidade. Imagina, gente, Jairo era uma autoridade, era alguém que todos conheciam. Você acha que ela ia se meter nesse meio aí? Mas ela falou, não importa, se eu apenas tocar Jesus, eu serei curado. Então ela não olhou para nada, ela foi até ele. Chore nos braços de Jesus, mergulhe nas águas profundas do rio de água viva do Senhor. Deus pode fazer hoje. Não se esqueçam que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas você precisa ter o seu coração firmado nele. Naamã era um guerreiro, um comandante de um exército ímpio, mas que um dia Deus falou assim, vou trabalhar no orgulho desse cara aí. Depois de muitas conquistas, ele ficou leproso. Era para ele também ser afastado da cidade, porque com lepra você vai ser afastado de todo mundo, né? Não é igual hoje que tem cura. Aí uma serva dele falou assim, eu conheço um Deus que pode te curar, eu conheço um profeta que pode te curar. Ele vai até esse profeta. Aí chegando lá, o profeta fala para ele assim, ó, tem um rio ali que chama Jordão, vai naquele rio lá, mergulha 7 vezes, você vai ser curado. Mano, o cara é comandante do exército está liderando tudo por aí. Ele falou assim, tá de sacanagem comigo? Quem que é você? Eu não vou fazer isso aí não. Eu vim de tão longe para você olhar para mim e falar assim, mergulha num riozinho aí, tem rio onde eu moro também, sabia? Aí mais uma vez, Deus vai trabalhando no orgulho, usa um servo novamente e fala assim, Naamã, se ele te pedisse coisas difíceis, você não faria? E por que essa que é tão fácil você não faz? Deus olha para você essa noite e fala assim, ó, não é coisas extraordinárias que você precisa fazer, é o simples, é o básico. Deus pede para você se prostrar diante dele, para você confiar nele, para você orar, para você ler a palavra, para você jejuar, para você fazer o seu devocional. Não é sobre coisa sobrenatural, é sobre o simples que você faz, e ele é quem vai te fazer viver o milagre. Assim, Naamã desceu as águas ali 7 vezes e foi curado, mas Deus trabalhou e tratou do orgulho dele. Deus não retarda as promessas, não. Ele quer te ensinar a se prostrar, a se humilhar diante do único Deus. Deus te chama para mergulhar, para sair do raso. Já deu, sai do raso, mergulha. Alguns podem julgar, você está demorando. Não está demorando não, pelo contrário, ele é longâmino. Ele não quer que nenhum de nós pereçamos. Ele sabe que tem coisas que ele entregar na sua mão hoje, você não vai dar conta, você vai se perder. Ele não quer que você se perda, ele quer que você se reconcilie a ele, ele quer levar todos nós ao arrependimento. Faça como esses homens, faça assim como Jairo, se prostre, confie, espere, receba a cura. Mas saiba que a sua necessidade não é somente terrena. Se for somente por isso que você estiver buscando a Cristo, buscando a Deus para suprir as suas necessidades terrenas, não vai rolar. Porque um milagre não muda a sua realidade aqui na terra, ele muda a sua realidade nos céus. Ele muda a sua realidade nos céus, o seu nome agora escrito nas palmas das mãos de Deus. Agora ele te chama de filho, agora ele te veste com roupas brancas. O milagre te insere ao Pai, Cristo te reconcilia ao Pai. Olha aqui para mim, na terra você pode ter sido esquecido. As pessoas podem olhar para você hoje e não ver nada, falar assim, você não é nada, não vai dar em nada.
pode ter sido injustiçado, você pode ter sido perseguido ainda até hoje, mas nos céus o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é o que nós temos que almejar, mesmo quando todos forem contra, quando todas as circunstâncias forem desfavoráveis. Queira andar com Jesus, porque é Ele quem faz. É Ele quem faz. Queira Ele em sua vida, queira Ele em sua casa. Levante suas mãos. Queira Ele em sua vida, queira Ele em sua casa, queira Ele no seu coração. Se alguém falar para você assim, você não precisa mais de Jesus não, você vai olhar para Ele e falar assim: eu sirvo Ele não porque Ele pode me dar, eu sirvo Ele por aquilo que Ele é. Aleluia, glória a Deus. Se coloque em pé no seu lugar. No seu pior momento, na sua condição de mais necessidade, Ele estava contigo. No seu melhor momento, nos momentos em que você estava com tudo a seu favor, Ele estava contigo. Ele estava contigo. A palavra diz que Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser formado dentro da sua mãe, Ele já te conhecia pelo nome, Ele te amou primeiro. Quando ainda era mísero pecador, Ele te amou. Ele te amou. Jesus continua sendo o maior milagre que podemos receber. Ele continua sendo. Ele continua sendo. Sabe por que Ele continua sendo o maior milagre que nós podemos receber? Porque tudo pode mudar. Aqui na terra, tudo pode passar. Aqui na terra, os ímpios podem prosperar. Pessoas podem te frustrar. Pessoas podem te enganar. Relacionamentos podem acabar. Suas finanças podem sucumbir. Mas sabe o que vai ter mudado nos céus? Nada, absolutamente nada. Jesus continuará reinando no trono. Jesus continua sendo aquele que te amou primeiro. Jesus continua sendo a revelação do Pai a nós e continua sendo o nosso maior milagre. No céu, nada mudou. Nada mudou.